Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Nós vamos retomar nossa aula. Nós estamos falando, né, as características principais aí em relação à demografia e espaço europeu. Essa demografia, nós vamos lembrar que é o estudo da população. Nós já fizemos umas atividades, tanto que depois nós vamos, lembra que eu pedi para vocês uma pesquisa em relação à taxa de crescimento, em relação à parte que vai falar sobre o percentual de população que nós vamos encontrar de crescimento natural. Isso nós vamos ver depois nessa parte aqui, tá? Eu vou voltar esse pedacinho aqui para a gente se localizar. Lembrando que densidade demográfica é a quantidade de habitantes que nós vamos ter dentro de 1 quilômetro quadrado. Aqui ele mostra algumas situações, né, destacando alguns países que tem mais de 1.000 ou 19.000 habitantes por quilômetro quadrado, lugares que são menores, no caso aí de Mônaco, né, ele é um principado, no caso, pode ser associado com o mini-estado, ele não tem aí aproximadamente 2 quilômetros quadrados, e por quilômetro quadrado nós vamos encontrar 19.438 habitantes, tá? Aqui, o que ele mostra nesse gráfico? Dados de 2017, os países mais populosos, milhões de habitantes aí de acordo com o continente europeu. Ele vai aí da Alemanha ou outros países que nós vamos ter, até a Suécia um pouco menor, que vai ter uma média de 10 milhões de habitantes. Aqui ele vai explicar, pessoal, as principais áreas, depois das imagens aqui, as principais áreas, por que essa população vive nesse determinado lugar, ou próximo às capitais, ou próximo a grandes rios, os grandes centros urbanos, que podem ser capitais ou cidades importantes. E depois aqui, mais no final aqui da página 36, ele vai destacar as áreas, as cidades com maior quantidade de população, tá? Ele mostra algumas imagens aqui daqueles países que ele fala que é pouco populoso, mas é também uma extensão menor. E depois aqui ele completa, né, mostrando a porcentagem da população que vive na área urbana. Aí ele faz um comparativo de área urbana e área rural, né, onde nós vamos encontrar ainda países no continente europeu que tem mais de 40% da sua população vivendo na área rural, tá? Então, nós vamos ter, não é porque são grandes cidades, países mais antigos ou países considerados desenvolvidos, eu vou ter 100% da população vivendo nas cidades. Eu vou encontrar aí também países no continente europeu que tem, né, uma boa quantidade de população ainda vivendo na área rural. Lugares que ele destaca, né, mais urbanizado. No caso, é a Bélgica e depois a Ilha de Malta, aí no Mar Mediterrâneo. O que ele fala aqui nessa demografia europeia? Que ele vai aqui dessa demografia europeia, ele vai depois até a página 40 e depois ele muda as atividades na questão da imigração. O que ele vai mostrar? Por que eu fiz um pedido para vocês fazer uma pesquisa falando aqui, ó, sobre crescimento natural vegetativo, sobre taxa de crescimento, taxa de nascimento e taxa de mortalidade. O que é cada uma delas? Nós vamos ver uma situação. O que aparece aqui nesse gráfico que é para vocês observarem? Aqui nesse gráfico, pessoal, nós vamos ver a quantidade de nascimentos. Esses dados é baseado entre 2010 e 2015. E esse crescimento, o que nós vamos ver? Nós vamos ter nascendo uma pessoa por cento, no máximo aí. E outros lugares que nós vamos observar aqui, ó, nós vamos ter um crescimento negativo. Por que esse crescimento é negativo? Porque aí nós vamos ter mais pessoas morrendo do que nascendo, tá? O que ele fala nessa demografia europeia? O que ele mostra aí dentro dessas situações? Nós vamos ver quando ele é positivo, quando ele é maior do que o número de óbitos, maior número de mortes. Quando ele é negativo, por que vocês vão prestar atenção nesse gráfico aqui? Nós vamos encontrar países que nós vamos ter mais pessoas morrendo do que nascendo. E aí, que característica ou quais os principais fatores? Casais que não querem ter filhos, que eles querem estudar primeiro, depois passa do período, ou que adotaram alguma criança. Então, tem algumas situações aí no finalzinho da página 37. Daí, pessoal, nós vamos ver uma outra situação, eu acho que eu pedi para vocês também. Se eu não pedir, acho que aparece agora nas atividades dessa semana.
que nós vamos entender por expectativa de vida que ele mostra aqui nessa parte? É o quanto de ano, quantidade de anos que aquela pessoa vai viver, ou o grupo de pessoas daquele país. O que mostra nesse gráfico aqui que eu pedi para vocês depois, numa das atividades, analisar 2 países aí. Como que era a evolução da esperança de vida? Até quantos anos, a média de vida de anos naquele país, naquela região? Qual é a média? Nós vamos ter lugares que era 55 e outros 70. Como que é mais próximo aos dias atuais? A última parte que ele mostra aqui no gráfico é entre 2010 e 2015. Quais são os motivos que essas pessoas também conseguiram viver mais com o passar do tempo? Que motivos nós vamos ter? Condições de saúde de boa qualidade. Nós vamos lembrar que boa parte dessa população também vai ter uma melhora na quantidade, né, de saúde dentro daquele determinado país, dentro daquele determinado lugar. E aí, aqui ele mostra uma pirâmide etária. Nós não vamos fazer porque vocês teriam que fazer dados para comparar 2017 e 2002. Aí nós vamos fazer um comentário assim que nós voltarmos aqui, tá? Aqui tem uma situação para vocês pensarem um pouco. Se essa população vive mais e ela aposenta, como que vai ficar essa população economicamente ativa? Aquela que vende a sua mão de obra para ganhar um salário, para movimentar a economia do país. Será que tem problema? O que acontece aí? Se eu tenho uma população mais idosa, a maioria dos países europeus tem uma população mais idosa, como que ele vai estar funcionando? Então, nós vamos lembrar o que pode trazer isso para a sociedade, para a economia europeia, tá? Depois daqui, ó, nós vamos observar, ele já mostra o que é em relação à Previdência Social. Por que eu escuto tanto falar na TV aqui no Brasil que vai mudar a Previdência Social? Como que é que funciona? Se eu tenho uma população mais velha, se ela já aposentou, ela não vai estar trabalhando, ela não vai recolher, ela não vai movimentar a economia. Então, essa Previdência Social, o que é? Quanto mais velha a população ficar, mais demorado vai ficar para ela se aposentar. E isso tem acontecido bastante no continente europeu. Ele tem uma explicação aqui, tá? Aqui, pessoal, ó, tem 2 atividades para responder na apostila e na próxima aula a gente vai ver a questão da imigração, tá? E aí, nós vamos ver algumas características de como funciona e aí nós vamos acabar a apostila na próxima semana. Não vão esquecer de um detalhe, dia 29 termina o bimestre. Quem não fez as atividades que foi proposta para vocês ou entregou, por favor, mandem para a escola, tá? Até a próxima, pessoal. Até mais.